Olá, neste vídeo será apresentada uma visão geral de um projeto de migração. Faremos uma introdução sobre o processo de jornada para a cloud, indicaremos os materiais de apoio e capacitação disponibilizados pela Huawei, veremos brevemente o framework de migração para a cloud, CMF, e os 6 R's que fazem parte do planejamento da migração, veremos as ferramentas de migração disponibilizadas pela Huawei Cloud e, por fim, falaremos um pouco sobre estratégias de migrações em larga escala. Projetos de migração para a nuvem, parte integrante da jornada para a cloud, são essencialmente relacionados à arquitetura individual do cliente, suas aplicações específicas e os dados fundamentais para suas operações. Uma migração bem-sucedida exige não apenas expertise técnica, mas também uma colaboração estreita entre diferentes partes interessadas, incluindo líderes de negócio e equipes de TI. A compreensão das necessidades e requisitos do cliente, juntamente com definição clara de objetivos e expectativas, é essencial para garantir uma transição suave e eficaz para a nuvem, maximizando os benefícios potenciais e minimizando os riscos envolvidos. Para auxiliar na jornada para a cloud, a Huawei disponibiliza alguns materiais de apoio e capacitação em nosso site. Um deles é o Cloud Adoption Framework White Paper, que oferece orientações para migrar ambientes locais para a nuvem, baseado em casos de migração e práticas de TI da Huawei. Ele auxilia as empresas na definição de estratégias e métodos para uma migração eficaz, visando garantir competitividade digital e sucesso nos negócios. A Huawei Cloud disponibiliza também, de forma gratuita, o curso HCCDP Cloud Migration. O curso aborda políticas, processos e requisitos para migração, soluções de design, implementação, verificação e entrega de ambientes migrados, além dos principais serviços da Huawei Cloud. Ele também ensina como migrar para esses serviços da Huawei Cloud, incluindo serviços de computação, armazenamento, bancos de dados, caches, filas e containers. Um dos principais conceitos abordados e discutidos durante todo o curso HCCDP Cloud Migration é o Framework de Migração para a Cloud, ou CMF. Ele é um conjunto de diretrizes e procedimentos projetados para facilitar e orientar o processo de migração, organizado em 7 fases e 12 atividades. A partir de um engajamento inicial e evoluindo de acordo com ferramentas e métodos de gestão de projetos, as diferentes fases do CMF vão desde a descoberta e planejamento da migração, passando pelo projeto da arquitetura e de solução, preparação e execução da migração, até o momento da virada e finalizando na operação contínua. De acordo com o CMF, após a conclusão da primeira fase de migração, com suas etapas de descoberta e análise dos recursos a serem migrados, começa a fase de planejamento. Nela, o cliente deve escolher para cada aplicação ou elemento da infraestrutura qual o tipo de migração que será realizado. E é aqui que temos 6 estratégias possíveis, conhecidas como 6 R's. Cada R representa uma abordagem para lidar com os aplicativos e dados existentes. São eles a rearquitetura ou refatoramento, que consiste em modificar o software existente para melhor aproveitamento dos recursos da cloud, envolvendo etapas de projeto, desenvolvimento, teste e implantação. O segundo R é o replatform, ou mudança de plataforma, que é a migração para a cloud sem grandes mudanças, mas aproveitando os benefícios da cloud, tais como o uso de serviços gerenciados. O terceiro R é rehost, ou a mudança de host, também conhecido como lift and shift, que é simplesmente a migração das aplicações as is, isto é, sem nenhuma mudança estrutural. O quarto R é o repurchase, ou a recompra, que consiste em migrar para outro tipo de produto, como, por exemplo, uma mudança de licenciamento tradicional para um modelo SaaS. O quinto R,
A quinta decisão é o retain, ou a retenção, que é a decisão de manter o recurso funcionando no ambiente original. E por fim, o retire, ou aposentar, quando se decide por desativar o sistema que não é mais utilizado. Caso o cliente decida prosseguir com a migração, seguindo uma das 4 primeiras estratégias, realiza-se em seguida a validação de funcionalidade e dos dados e, estando tudo certo, realiza-se então a virada. Aqui podemos ver alguns exemplos para cada decisão possível que o cliente pode tomar. Um exemplo de rearquitetura é uma migração de banco de dados Oracle para o Huawei Gauss DB. Outro exemplo é a modularização de uma aplicação monolítica em containers, usando o CodeArts para gerenciamento do ciclo de vida do software e usando o Cloud Container Engine, CCE, para a implantação dessa aplicação. Já um exemplo de mudança de plataforma é a migração de um banco de dados relacional on-premises para o RDS da Huawei Cloud, Relational Database Service, ou a migração de um MongoDB para o nosso DDS, que é o Document Database Service. Já a migração de uma máquina virtual ou servidor físico para o Elastic Cloud Server da Huawei Cloud pode ser considerado como uma simples mudança de host, bem como uma migração de NFS para o SFS da Huawei Cloud. Um exemplo de recompra é a mudança de um Load Balancer F5 para o nosso Elastic Load Balancer, o ELB. E um exemplo de retenção pode ser o sistema gerenciador de controladores de acesso do cliente, ou o sistema de monitoramento de vídeo, que não podem ser migrados para a cloud por limitações técnicas ou por questões de segurança, por exemplo. E como escolher o R certo? Certamente não é uma tarefa fácil, e para isso é preciso entender a motivação do cliente antes de fazer propostas, uma vez que um alto benefício sempre está associado a um alto custo. Risco, benefício, duração, custo e dificuldade devem ser considerados para cada estratégia, não só pela perspectiva do cliente da Huawei ou do parceiro, como também pela perspectiva do cliente. Se a motivação do cliente é simplesmente reduzir custos, o rehost é a opção mais óbvia, uma vez que apresenta menos risco, custo e dificuldade. Se a motivação é melhorar a infraestrutura, aumentar a resiliência, estabilidade e usabilidade, a migração para soluções PaaS ou SaaS, que seria o Replatform, é o caminho recomendado, sabendo que o custo, dificuldade e tempo necessário para a migração serão um pouco maiores. Já se a motivação do cliente é inovação e transformação, entende-se que os líderes de negócios são mais adeptos a riscos e estão dispostos a investir mais tempo e recursos na modernização das aplicações e da infraestrutura, que é a rearquitetura, em troca de maiores benefícios no futuro. Falando especificamente da estratégia de rehost, é possível ainda identificar diferentes cenários de migração. Se não houver nenhuma restrição em relação ao tipo de aplicação ou à versão do sistema operacional do servidor a ser migrado, é possível realizar a migração de forma automatizada, usando o Server Migration Service da Huawei Cloud. Esse cenário de migração é conhecido também como migração online. Caso haja alguma incompatibilidade com o SMS, verifica-se se a aplicação pode ser reinstalada em um novo servidor. Se sim, realiza-se o provisionamento de um Elastic Cloud Server com o mesmo sistema operacional do servidor original e, em seguida, a instalação e configuração das aplicações. Caso a reinstalação seja inviável, pode-se gerar a imagem do servidor de origem, importá-la no serviço IMS, o Image Management Service, e então criar um SS a partir desta imagem. Esse cenário também é conhecido como migração offline e, independente do tipo de rehost escolhido, realiza-se também a validação e posterior cutover. Mais detalhes sobre o funcionamento do Server Migration Service e suas limitações podem ser vistos na nossa documentação. Quando se trata de estratégias de migração e rearquitetura,
ou mudança de plataforma, a Huawei Cloud também disponibiliza outras ferramentas. O Data Replication Service, por exemplo, que é o DRS, pode ser utilizado para migração de bancos de dados relacionais e não relacionais sem downtime. O Object Storage Migration Service, ou OMS, pode ser utilizado para a migração de Object Storage de outros provedores para o OBS da Huawei Cloud. E o Cloud Data Migration, CDM, pode ser usado para a migração de dados homogêneos e heterogêneos, tais como sistemas de arquivos, data warehouse, serviços de Big Data e outros. Nos casos de migrações em larga escala, onde há muitos recursos a serem migrados, deve-se adotar uma estratégia de dividir para conquistar. Ao invés de realizar a migração e virada de todas as aplicações, divide-se o esforço em etapas menores, compostos por grupos de aplicações e ondas. Essa estratégia proporciona maior agilidade e flexibilidade, redução de custos, entrega de resultados imediatos e melhor gerenciamento das expectativas do cliente. Um grupo de migração ele é determinado pelo grupo de dependência, que é um conjunto de aplicações e infraestrutura que possuem dependências entre si que não podem ser resolvidas. Por causa dessas dependências, as aplicações e a infraestrutura do mesmo grupo precisam ser migradas ao mesmo tempo ou na mesma data. Já a onda de migração é um grupo de atividades gerenciável, com critérios de sucesso e plano de virada bem definidos, de acordo com o plano geral da migração. Uma onda ela pode conter um ou mais grupos, de acordo com o esforço necessário versus a mão de obra disponível. As ondas devem ser priorizadas, colocadas em sequência para que o projeto possa ser concluído com sucesso. E considerações como maturidade técnica, investimento, pessoas, processos e compromissos de negócio são fatores que afetam essa priorização. Para gerenciar migrações em larga escala, a Huawei Cloud lançou recentemente o serviço Migration Center, ou MGC, capaz de realizar a descoberta de diferentes tipos de recursos on-premises ou na cloud, avaliar especificações, fornecer recomendações e orquestrar diferentes tipos de migração. Para a migração de múltiplos servidores, por exemplo, basta instalar e configurar a ferramenta Edge no ambiente de origem e configurar o processo de migração no MGC. Fazendo isso, o próprio MGC, por meio do Edge, se encarrega de instalar o agente de migração nos servidores de origem e orquestrar as tarefas de migração do SMS de forma automatizada. O uso do serviço MGC será abordado em outros vídeos. Obrigado e até o próximo vídeo.